cada ferramenta de autoconhecimento, Paola, nos abre os olhos, assim, para ver a vida com os outros olhos, com mais amorosidade, com mais profundidade. Então se aprofundar, no nosso eu interior é maravilhoso. E você faz isso muito bem com essa ferramenta, com o mapa orgâmico, o mapa das árvores. E eu fiquei curiosa para saber qual que é a origem do mapa orgâmico, como que é? Você pode nos falar um pouquinho? Com certeza. Foi ali, né, em meados de 2017, em que eu conheci essa ferramenta e desde então eu tenho trabalhado com ela. O nome oficial se chama Mapa Orgâmico. É uma ferramenta de autoconhecimento fundamentada, baseada na cultura celta, na cultura druídica, na sabedoria ancestral dos druidas, que eu vou contar um pouquinho mais. E Sim. essa ferramenta ela foi criada, foi trazida aqui para esse plano através da Lady Miriam Black, uma mulher uma sacerdotisa de linhagem escocesa, então ela tem todo esse respaldo, né, essa raiz, esse solo mesmo celta, familiar. Então ela trouxe isso, essa ferramenta maravilhosa chamada Mapa Orgâmico. E eu tive a honra de conhecer, nós somos grandes amigas e eu aprendi diretamente com ela a trabalhar com essa ferramenta, numa época ali em 2017 que era menos conhecido do que hoje em dia. Então imagina, né? Hoje em dia muita gente ainda busca entender, sintonizar com essa ferramenta. E na época estava bem no comecinho, assim. É uma ferramenta que foi criada já há mais tempo, antes de 2017. Mas foi em 2017 que a própria Lady Miriam trouxe isso para o mundo, né? Compartilhou isso com as pessoas e, Sim. consequentemente, isso vem crescendo. Agora ela dá cursos, né? E isso está sendo bem legal. Agora, a origem, a gente vai lá voltar uns bons anos ali para a época dos povos celtas, que habitavam especialmente as regiões da Escócia, ali Inglaterra, Irlanda, Portugal, País de Gales. E ali foi nessas sociedades celtas que não eram homogêneas, né? Mas assim, foi nessa cultura, nesse solo, nesses territórios que os druidas e as druidisas tiveram maior expansão. Os druidas Sim. e as druidisas eram os sacerdotes e as sacerdotisas desses clãs, né? E para a gente entender um pouquinho o que eles faziam, quem que eles eram dentro dessas sociedades, eu gosto de fazer um paralelo com o que a gente tem de povos originários, os indígenas, né, os pajés. Sim. Eu falo que os druidas eram os pajés das tribos, que eram aqueles responsáveis pela educação dos mais novos, a instrução mesmo artística, toda a parte do crescimento das crianças e tudo mais, eram os professores, os educadores, eram também os que cuidavam da saúde, né, Sim. desse pessoal. Então existia ali o que a gente hoje entende como druidismo. O druidismo, então, é esse sacerdócio dos povos celtas, né? E o que acontece? Havia nesse sacerdócio um conhecimento secreto, que só quem começasse a trilhar, iniciar, né, ser iniciado no druidismo que podia aprender ou conhecer. E esse conhecimento secreto da época se chamava Ogan, que era o Sim. alfabeto secreto das árvores. O alfabeto dos druidas, o alfabeto das árvores, que hoje, felizmente, já não é mais secreto, a gente já tem mais acesso a ele. Sim. E essa é a origem mesmo do mapa orgâmico, por isso o nome, inclusive, mapa orgâmico, vem de Ogan, o alfabeto celta das árvores secreto na época. Hoje em dia, felizmente, a gente já tem mais acesso a ele. E o que esse alfabeto das árvores proporcionava? Muitas coisas, existem muitas teorias acerca dessa origem e da aplicação. Mas antigamente, né, quando os druidas estavam atuando mesmo nessas sociedades, antes das colonizações, antes dos saqueamentos, antes da romanização, enfim, eles utilizavam esse alfabeto para processos particulares ali dentro daquele mistério do próprio sacerdócio. Então Sim. era utilizado como escrita mágica. Tem uma peculiaridade desses povos, né, principalmente dos druidas, que eles não registravam as suas sabedorias por escrito. Era tudo transmitido oralmente, exatamente como a gente vê, inclusive, nos povos originários, né? Eles vão Sim. compartilhando Os as pajés, sabedorias. sim.
Sabe aquela coisa de se reunir em volta da fogueira e contar as histórias? É Sei. exatamente esse o caminho. E daí o que acontece? Né? Esse alfabeto ele ficava então reservado para uma sabedoria muito profunda. E aí, ao longo do tempo, a gente foi tendo mais acesso, né, a essa sabedoria, aos significados das árvores que estavam presentes dentro desse alfabeto. Por quê? Inicialmente era um alfabeto que tinha 20 letras, mas aí, com o passar do tempo, ele foi abrigando outros sons, né? Outros fonemas e tudo mais, e hoje em dia são 25 letras que compõem esse alfabeto. Cada letra tem relação com uma árvore específica ou mais de uma. Então, essa é a origem do mapa, né? Esse Sim. Ogan, esse alfabeto celta das árvores.